Boa noite, pessoal. Nós somos do grupo 10, estamos aqui hoje para fazer a nossa socialização da nossa prática pedagógica do curso de complementação da Uniaselv. Meu nome é Mariana e nós estamos aqui com a Emila, Maria Clara e a Edilene e viemos trazer um pouquinho do nosso mapa conceitual. Quer abrir um mapa para a gente? Bom, eu vou começar uma introdução do mapa conceitual, falar um pouquinho do início dele, e depois as meninas darão continuidade. Mas na figura conceitual do nosso mapa, a gente trabalhou a problemática das metodologias ativas, né, que são metodologias trazidas para a sala de aula como forma de protagonizar o ensino através da figura principal do aluno. Então, no centro do nosso mapa conceitual, nós temos a figura da escola e puxando nas metodologias, quais são as metodologias? As metodologias são os livros itinerários, o uso de internet, a sala de aula invertida e o estudo de casos. E todos esses métodos trazidos dentro da metodologia são para trazer o aluno como protagonista do ensino. E também a questão da modernização da aprendizagem, das metodologias, tendo em vista que hoje nós temos aí uma geração que está diretamente ligada com aplicativos, computadores, celulares. Então, é uma forma de trazer a vivência do aluno para dentro da sala, como forma de fixar o conhecimento. Então, dando continuidade, o nosso mapa conceitual ele foi construído a partir dos 4 eixos definidos pelo material da Uniaselv. E para fazer bem essa distinção, a gente utilizou as cores para identificar essa questão dos eixos, né? Então, o eixo 1 seria o profissional da área, o local de trabalho, a gente colocou como a escola, que é o local, né, que o profissional vai exercer sua função. O eixo 2, que seria as ferramentas de uso do profissional docente, seria a metodologia que será utilizada. O eixo 3, que seria as competências e habilidades profissionais, seria o professor, né, habilidade de docência. E o eixo 4, que é perspectivas do futuro profissional, e que é definido a partir do quadradinho amarelo, que é o eixo que é a cor do futuro, né? Então, a partir dessa definição do mapa conceitual a partir dos eixos e baseado nas entrevistas que cada um teve, né, que as nossas perguntas elas foram iguais, porém cada uma com uma resposta diferente, a gente fez essa construção do nosso mapa conceitual. O que notamos foi que a maioria das respostas elas eram voltadas por essa questão do uso de metodologia ativa, né? De uma inovação da forma como é aplicado o material em sala de aula. Então, a partir desta visão que os entrevistados tiveram, né, a gente utilizou para fazer o nosso mapa conceitual. E aí, no outro eixo, que seria da escola, né, a gente tem a palavra de ligação, que é o formato, e aí, a partir do formato, você tem se a escola é pública, privada, porque essa distinção de pública ou privada, ela acaba tendo um grande salto, né? Enquanto uma tem uma qualidade melhor, às vezes a pública falta alguma coisa, né? Então, isso acaba influenciando também na questão da forma como é a escola. E a escola é um ambiente que proporciona um pensamento crítico. Então, a partir dessa palavra de pensamento crítico, que seria uma palavra de ligação, você tem que analisar o ambiente, se é um ambiente estruturado, né? E esse ambiente estruturado, você tem que pensar como que é o ambiente, este ambiente, né? Aí a gente colocou essa palavra como ligação para definir quais são os ambientes, né? Que são essenciais para essa formação do ambiente, que seria um pátio amplo, uma biblioteca, sala de aula e a sala de informática, todas trabalhando em conjunto. Por que esses 4 ambientes? Porque você tem que ter um desenvolvimento físico e intelectual, ambas se interagindo, proporcionam, né, essa forma de desenvolvimento do aluno. Só que
Além disso, o que é primordial é você ter uma metodologia inovadora, né? Para ser trabalhada em qualquer um desses ambientes. Então, a partir dessa palavra de ligação desenvolvimento físico e intelectual, a gente tem essa metodologia inovadora que interliga também com a metodologia, né, que já foi explicado pela Mariana. Falar sobre a metodologia inovadora aí, né, que é uma ferramenta capaz de trabalhar sobre um aspecto humanista, centrando aí na inovação e na criatividade, de entender a importância de entender as metodologias de ensino disponíveis, que é um passo importante, né, para compreender a diferente forma de educar as crianças, onde se tem um trabalho em equipe para a construção aí de saber, né? Que aí eu vou incluir também o que a colega disse, né? Que a intenção da escola, seja pública ou privada, é que todos os alunos de todas as faixas etárias adquiram um conhecimento de forma igualitária, contudo, há um conjunto aí, né, de adversidades e limitações aí a serem consideradas e analisadas. Então, gente, sobre aí nesse eixo do professor, né? Na minha entrevista, a professora, né, que hoje está diretora da escola em que eu fiz a minha produção, ela deixou bem claro que hoje não adianta, né, por exemplo, você ter vários, como que eu digo assim, vários aspectos de bem, né, à escola, mas ao mesmo tempo o profissional não está de bem com ele e querer trazer para o aluno, né? Porque eu posso ter vários diplomas, mas ao mesmo tempo, se eu não tenho confiança em mim para demonstrar para o meu aluno, se eu não tenho interesse próprio para eu demonstrar para o meu aluno, para eu passar para ele, né, o conhecimento que eu tenho e adquirir com ele também o conhecimento, porque é uma troca de saberes, né? Querendo bem ou não, a gente aprende a cada dia. Eu ainda não aprendi, porque eu ainda não estou na escola, mas acredito que quem está é assim, porque como a diretora citou para mim, como que eu falo, a cada dia é um saber diferente, né? É um ensinar diferente. E aí, como ela deixou para mim bem claro, que assim, claro, a gente precisa muito. Quanto mais tecnologia a nosso favor, hoje, melhor, porque o mundo está sob tecnologias, né? Mas ao mesmo tempo que ela, né, também quis dizer para mim que se o professor não tem um interesse, não tem uma responsabilidade em demonstrar para o aluno, para a escola, para o local de trabalho, independente se seja uma escola né, da rede municipal, estadual ou privada, então, assim, né, o que eu tirei para mim, né, na minha experiência que eu tive com ela, né, as trocas de informações, foi isso, que assim, claro, a gente deve sim procurar aprender, procurar se informatizar, né, porque até então, igual a gente já tinha falado outros dias, tem vários professores, né, que ainda acham um pouco de dificuldade com esse meio de informática, né, esse meio tecnológico, né? Existe isso. Existem professores que têm aí, vamos supor, 20 anos de serviço e continua trabalhando e tem um pouco de dificuldade mesmo, né? E já tem outros que não há essa dificuldade tecnológica, mas há uma dificuldade em saber demonstrar, em saber passar para frente, né, o seu conhecimento, ou até mesmo nenhuma dificuldade, uma falta de interesse, né? Até então foi isso o meu ponto de vista, né? Se vocês estiverem de acordo. Então, diante dessa problemática apresentada pela Maria Clara durante a sua entrevista, né, a gente vê o papel primordial que é do professor, né, do professor que deve
procurar romper barreiras, né? Um profissional que, no eixo que a gente colocou, depende de uma boa formação, e a partir dessa formação, é importante ele ter essa experiência profissional para ele ter uma troca mais humana, né? Uma troca holística com todos os profissionais, não somente com o aluno, mas a troca com o gestor, a troca com, às vezes, o monitor que faz o acompanhamento do aluno diariamente também. E então essa experiência profissional vai agregar a bagagem dele, né, para saber trabalhar com diversos desafios que ele poderá enfrentar no seu dia a dia. E além disso, é importante que ele tenha um estudo continuado também, né, um estudo que, apesar dele ter dificuldade com ferramentas tecnológicas em alguns casos, né, apesar de estar bem inserido no ambiente escolar, é importante ele ter esse aprimoramento, né? Aprimoramento não só de encorajamento para esses desafios diários que ele vai ter. E além disso, é importantíssimo ter um bom ambiente de trabalho, uma boa relação com todos que trabalham na escola, né? Uma relação de troca, né? E para isso também é necessário ter um ambiente bem estruturado, que ele acaba se interligando com as metodologias, acaba se interligando, né, com o eixo da escola ali, né? Certo, e para concluir a nossa socialização aqui, do nosso tema, a gente viu aí, complementando a fala que a Emila trouxe, a gente viu que todas as escolas, elas tinham um ponto em comum, que é tentar acompanhar a evolução da sociedade, dos alunos, independente de uso só da tecnologia, mas como também métodos que sejam inovadores e que permitam que o ensino saia daquele tradicionalismo, né, da metodologia tradicional de só ficar com livro, exercício. Então, por isso que a gente trouxe as metodologias ativas como a problemática do nosso mapa conceitual. Só complementando, Mariana, uma parte que é importante, que a gente não citou também, que a gente falou, né, da metodologia, da escola, do professor, e o futuro, né? O futuro, a gente colocou como palavra-chave um aperfeiçoamento, né, que é o que todo mundo busca, o seu desenvolvimento físico, intelectual, só que esse aperfeiçoamento, ele procura ter o aluno como protagonista da sua própria história, né? E isso é proporcionado através de uma metodologia ativa. Só que para você ter esse futuro de uma forma eficaz, você precisa ter um envolvimento constante da família, tem que ter um crescimento pessoal, você tem que se desenvolver. Além disso, que acaba sendo uma consequência, um crescimento profissional a partir desse aperfeiçoamento e a troca de saberes também, né? É importante a partir desse aperfeiçoamento, desse crescimento que o aluno tem e o professor também acaba adquirindo junto com o aluno, né? Essa troca, né? Essa troca constante no meio que ele está inserido e o meio no qual ele irá para o futuro também, né? Então, o futuro é primordial para essa formação do aluno, né? Que a partir da escola, a partir do professor, da metodologia aplicada, vai garantir esse aperfeiçoamento do futuro melhor para o aluno e para todos que estão inseridos nesse ambiente. Então, a partir dessa análise e apresentação do mapa conceitual, concluímos a nossa apresentação de práticas pedagógicas da UniaSelv. Obrigada pela atenção, até uma próxima.